Você já deve ter visto que os Estados Unidos sugeriram reaver a administração do Canal do Panamá. Apesar de o controle total do canal ter sido retomado em 1999, recentes declarações do governo americano reacenderam a ideia de que o país deveria retomá-lo. Alguns argumentam que o canal continua sendo vital para o comércio global e os interesses estratégicos dos Estados Unidos, especialmente com o aumento da influência chinesa na região. Mas os norte-americanos têm algum direito legal ou moral de reivindicar o canal? E o que isso significaria para o Panamá e para as relações internacionais? Para entender esse debate, precisamos voltar ao tempo. Como o Canal do Panamá surgiu? Qual foi o papel dos Estados Unidos em sua construção e como o Panamá conseguiu recuperar o controle? Vamos explorar a história de uma das vias navegáveis mais importantes do mundo e analisar se os Estados Unidos realmente têm algum direito sobre ela hoje. Confira agora no História 24 Horas. Antes de mais nada, vamos a um detalhe importante. O Canal do Panamá está localizado no Istmo do Panamá. Afinal, o que é um istmo? Um istmo é uma porção de terra estreita cercada por água em dois lados e que conecta duas grandes extensões de terra. A palavra é do grego isthmos, lugar por onde se vai. Os istmos são o inverso dos estreitos. Assim, enquanto os istmos ligam duas extensões de terra entre duas extensões de água, os estreitos unem duas extensões de água entre duas extensões de terra. Agora que já sabemos o que é um istmo, vamos voltar ao século XVI com a expedição de Vasco Núñez Balboa. Balboa foi um explorador espanhol que chegou ao atual Panamá no início do século XVI. Ele e seus homens cruzaram rios, montanhas e densas florestas tropicais, enfrentaram e escaparam de tribos ao longo do caminho. Ele foi o responsável por estabelecer a nova colônia de Santa Maria de la Antigua del Darién, considerado o primeiro assentamento continental espanhol permanente na América do Norte. Ele chegou a escrever ao rei da Espanha dizendo que, ao observar os líderes nativos da região, constatou que eles coletam ouro em cestos e que o metal crescia como milho em suas cabanas. Em setembro de 1513, ele liderou uma expedição pela densa selva, guiado por povos locais que já conheciam a geografia da região. Após entrar em contato com várias tribos nativas, ele convenceu o rei da Espanha a enviar reforços, devido ao potencial imenso da região em ter muito, mas muito ouro. Os reforços foram enviados e entre eles estava o infame Francisco Pizarro. Apontado por Balboa como segundo homem na linha de comando, Pizarro posteriormente conquistaria o Império Inca em 1532. Após semanas de dificuldades, Balboa subiu a um pico, provavelmente na região de Darien, e se tornou o primeiro europeu a avistar o Oceano Pacífico a partir das Américas. Segundo relatos da época, ele se dizia tão orgulhoso de si mesmo quanto o general cartaginês Aníbal, ou Hannibal, ao mostrar a Itália e os Alpes para seus soldados. Foi um evento grandioso. Ele reivindicou este mar para a Espanha, chamando-o de Mar del Sur, ou Mar do Sul, reconhecendo imediatamente a importância estratégica da região. A descoberta de Balboa abriu o caminho para a exploração da costa do Pacífico. Alguns anos depois, ainda no século XVI, o rei Carlos V da Espanha, ao entender a importância do Istmo do Panamá, ordenou estudos para explorar a viabilidade de criar uma rota navegável através do istmo, para facilitar o comércio espanhol e melhorar o acesso ao Pacífico. Embora a tecnologia da época tornasse impossível a construção de um canal, a Espanha desenvolveu o Camino Real e o Camino de Cruces como rotas comerciais para transportar mercadorias por terra. Já no século XVIII, em 1788, o então embaixador americano na França e futuro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, propôs a ideia de um canal através do Istmo do Panamá para melhorar o comércio e a navegação entre os oceanos Atlântico e Pacífico.
Embora sua ideia fosse visionária, não foi posta em prática durante seu tempo, devido aos desafios políticos e tecnológicos. O Panamá foi uma colônia espanhola que fazia parte do vice-reinado da Nova Granada, que também incluía Colômbia, Venezuela e Equador. Inspirada pela onda de revoluções latino-americanas, a Colômbia lutou por sua independência no início do século XIX. Nascido em Caracas, Simón Bolívar, líder militar e político venezuelano, liderou o movimento. Em 1819, foi formada então a Gran Colômbia, unindo a Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Com o passar dos anos, a Gran Colômbia se dissolveu devido a diferenças políticas e regionais, mas o Panamá permaneceu parte da Colômbia e, com sua posição estratégica, frequentemente considerava a separação. Mas a Colômbia manteve o controle até o momento em que o projeto do canal reacendeu o interesse dos Estados Unidos, que pouco depois, em 1855, investiu na conclusão da Ferrovia do Panamá. Após algumas décadas, no final do século XIX, a França, liderada por Ferdinand de Lesseps, que construiu o Canal de Suez, assumiu o ambicioso projeto do Canal do Panamá. Lesseps subestimou os desafios geográficos e climáticos. Selvas densas, montanhas íngremes e doenças tropicais como malária e febre amarela devastaram os trabalhadores. Ao contrário das condições planas e desérticas do Suez, a paisagem do Panamá era muito mais complexa, exigindo escavações e engenharia intrincadas que a França não estava preparada para enfrentar. As obras iniciaram-se em 1880, com base na experiência de Suez. Entretanto, as diferenças de tipo de terreno, relevo e clima constituíram-se em desafios consideráveis. Chuvas torrenciais, enchentes, desmoronamentos, o clima extremo da região cheia de pântanos, difteria, malária, febre amarela, um terremoto, isso mesmo, um terremoto que arrasou a cidade de Colón e a ignição de uma guerra civil levaram o projeto ao fracasso, o que gerou ao menos 25 mil mortes e bilhões de francos em perdas. E assim o projeto colapsou em 1889. A França havia falhado na tentativa de construir o canal, mas a ideia ainda era essencial para o comércio global e a estratégia naval dos Estados Unidos. Em 1903, foi negociado o Tratado de High-Eran entre os Estados Unidos e a Colômbia, concedendo direitos aos Estados Unidos para construir o canal. No entanto, o Senado colombiano rejeita o acordo, buscando melhores condições. Isso frustrou o presidente Theodore Roosevelt e uma revolta separatista eclodiu no Panamá. Roosevelt apoiou a revolta e os Estados Unidos enviaram navios de guerra para impedir que tropas colombianas reconquistassem a região. Não houve batalhas significativas, pois os colombianos, sem conseguir desembarcar, acabaram recuando. E em 3 de novembro de 1903, o Panamá declarou sua independência da Colômbia. Apenas 15 dias após a independência, o Panamá assinou um tratado com os Estados Unidos, concedendo o controle sobre o canal, em troca de um pagamento inicial de $10 milhões mais taxas anuais. Como consequência do envolvimento dos Estados Unidos na independência panamenha, o Panamá conquistou sua independência, mas ao custo de uma influência significativa dos Estados Unidos em seus assuntos internos. Os Estados Unidos controlavam efetivamente a zona do canal, tratando-o como um território americano, o que limitou a soberania do Panamá sobre as suas próprias terras. Muitos panamenhos se sentiram traídos pelo acordo do canal, plantando as sementes para futuras lutas pela soberania nacional, que levariam décadas de tensões entre Panamá e Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram o projeto em 1904. Os engenheiros redesenharam o canal, introduzindo um sistema de eclusas, em vez de um trajeto a nível do mar. O Dr. William Gorgas liderou esforços bem-sucedidos para controlar as doenças, tornando o projeto viável. O Canal do Panamá foi concluído em 1914, reduzindo drasticamente o tempo de viagem marítima entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Para se ter uma ideia da grandiosidade dessa obra, o Canal do Panamá foi designado como uma das 7 maravilhas do mundo moderno e monumento do milênio
pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis, um grande trunfo dos Estados Unidos e da engenharia moderna, estabelecendo o país como a grande potência emergente do século XX. No entanto, os panamenhos passaram a ressentir-se cada vez mais com o controle sobre a zona do canal, que funcionava quase como uma colônia americana. As tensões explodiram em violência em 9 de janeiro de 1964, quando estudantes tentaram levantar a bandeira panamenha na zona do canal. Os estudantes e as autoridades americanas chegaram a confrontos violentos. O problema se intensificou e ao menos 20 panamenhos e 3 soldados americanos morreram. Este evento prejudicou gravemente as relações entre os dois países, levando o Panamá a romper relações diplomáticas com os Estados Unidos por vários meses. Nos anos 70, o Panamá, sob a liderança do general Omar Torrijos, intensificou os esforços para recuperar o controle do canal. Após anos de negociações, os tratados Torrijos-Carter foram assinados em 1977 entre o presidente Jimmy Carter e Torrijos. Os tratados definiram um cronograma para a transferência gradual do Canal do Panamá. Em 31 de dezembro de 1999, os Estados Unidos transferiram oficialmente o controle do Canal do Panamá para o governo panamenho. Uma grande vitória para a soberania do país, pondo fim a quase um século de domínio americano sobre o canal, que se tornou um bem econômico chave para o país, impulsionando o crescimento econômico e a sua modernização no século XXI. Mas então, por que os Estados Unidos concordaram? Na década de 70, os fatores geopolíticos haviam mudado. A Guerra Fria estava em seu auge e o nacionalismo latino-americano estava crescendo. Os Estados Unidos enfrentavam crescente pressão de outras nações latino-americanas e dos próprios panamenhos para devolver o canal. O presidente Carter via a devolução do canal como um gesto de boa vontade e uma forma de melhorar as relações dos Estados Unidos com a América Latina. Os tratados também foram vistos como uma forma de evitar mais agitação na região. Os Estados Unidos podem reivindicar o canal? Dado o caráter vinculante dos tratados Torrijos-Carter, os Estados Unidos não podem simplesmente reivindicar o controle do canal sem violar a lei internacional e quebrar um acordo diplomático significativo. O Acordo de 1977 revogou acordos anteriores, estabelecendo um caminho claro para que o Panamá recuperasse o controle. Especialistas jurídicos geralmente concordam que os tratados eram vinculativos e, sob a lei internacional, os Estados Unidos estavam obrigados a devolver o canal. Embora alguns possam argumentar que os norte-americanos têm o direito de proteger seus interesses, qualquer tentativa de reaver o canal provavelmente resultaria em consequências diplomáticas graves com o Panamá e outras nações da região, além de problemas para com a comunidade internacional. Embora os Estados Unidos não controlem mais o canal, ainda mantém uma presença militar significativa na região, com interesses contínuos em segurança e direitos de navegação pelo canal. E você, acha que os Estados Unidos têm o direito de reaver o Canal do Panamá? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos em breve no História 24 Horas.